à altura do requerimento para fazer as suas indagações. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caro ministro Wellington Moreira Franco, caríssimo presidente da Infraero, doutor Antônio Gustavo, que já temos a oportunidade de nos falar muito. Eu sou, como viajante que somos todos nós, deputados e senadores, uma usuária permanente do aeroporto de Salvador, de Brasília, do Rio, de São Paulo, enfim, dos aeroportos do país. E como militante da luta e da área do turismo no nosso país, também uma fiscal permanente da ação e do funcionamento dos nossos aeroportos. Eu fui prefeita de Salvador e, quando fui prefeita, num congresso de turismo, afirmei numa fala algo que depois foi tirado pelos representantes, naquele momento, da institucionalidade do turismo, no caso do presidente da Embratur, o Caio Carvalho, um grande presidente, quando eu disse que a cidade boa para o turista é aquela que é boa para o povo viver. Portanto, eu não estou partindo de um princípio que não seja o de que os aeroportos devem servir ao povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, eu fui prefeita, o ministro Moreira Franco foi prefeito, foi governador, o presidente da Infraero, doutor Gustavo, como presidente da Infraero, sabe que, além de servir aos brasileiros como meio de transporte simplesmente, os aeroportos são fundamentais no desenvolvimento do turismo, porque são o principal meio de transporte para a realização da atividade turística nacionalmente, num país de dimensão continental como o Brasil, e internacionalmente mais ainda. A Copa do Mundo não veio para o Brasil apenas para que nós, brasileiros, pudéssemos comemorar, dizendo que vamos assistir a Copa do Mundo em nosso país, até porque os que vão ter acesso ao estádio é um número muito pequeno de brasileiros. Nós vamos poder respirar o ar respirado pelos grandes campeões do mundo, que estarão, pelas grandes seleções que estarão no nosso país. Nós vamos poder ter um acesso maior a saber que as seleções que vão jogar na Bahia poderão ser vistas pelo povo baiano mais perto, quando atravessarem as ruas da cidade ou quando aparecerem num pequeno passeio que fizerem, etc. Mas é óbvio que a seleção, ou a Copa, veio para o Brasil para significar mais do que assistirmos os jogos da Copa. Aliás, foi largamente divulgado, inclusive por mim, como membro deste movimento de apoio ao turismo em nosso país, o grande legado que o Brasil teria da Copa do Mundo. E anunciado formalmente pelo governo brasileiro. Que legado seria este? O legado da infraestrutura logística para o turismo, da modernização do receptivo turístico dos portos, da modernização de toda a infraestrutura aeroportuária do Brasil, da mobilidade urbana e das novas arenas para a realização da Copa do Mundo. Em qualquer país que se realize um grande evento desportivo, como as Olimpíadas, a Copa do Mundo e outros, eles atraem o interesse daquela nação justamente porque, naquele momento, é possível, em nome daquilo, fazer-se investimentos direcionados, com metas a serem cumpridas, com a marca daquele país divulgada, para uma promoção do país fora do ambiente doméstico e, mais do que isso, para que alguns investimentos se justifiquem. Então, eu fico feliz e não quero ter nenhuma posição aqui de confronto, não passa por mim essa ideia, mas eu não me sinto confortável em ouvir
o ministro e o presidente da Infraero dizer que os aeroportos não foram preparados para a Copa, porque eles foram preparados apenas para servir aos brasileiros normalmente. Isso não é verdade do ponto de vista estrito daquilo que foi anunciado para a realização da Copa. É claro que os aeroportos foram preparados, estão sendo preparados para servir a uma demanda alta que cresceu, especialmente no período do governo do presidente Lula, com a inclusão social, com o desenvolvimento a 7,5% do crescimento econômico do país. Então, é necessário ao Brasil uma infraestrutura aeroportuária nova, mas ela estava estritamente colocada como meta a ser alcançada com a Copa do Mundo. E ao não entregar esta meta pronta, nós não a cumprimos devidamente. E nós temos que ter capacidade de dizer isto para o povo brasileiro, para que a nossa relação com o povo brasileiro seja cada vez mais transparente e ele se sinta mais satisfeito com a nossa ação. Eu não estou satisfeita com o desenvolvimento da obra de Salvador. E não adianta olhar aqui e dizer o aeroporto internacional, na matéria da Infraero, está totalmente modernizado e pronto para receber com mais conforto os turistas. E ver as fotos ali colocadas que dão ideia de uma satisfação total. O aeroporto de Salvador é o mais importante aeroporto do Nordeste brasileiro. É a principal entrada do turismo internacional para o Nordeste brasileiro. O aeroporto de Salvador sofreu durante 2 anos com obras que se arrastavam homeopaticamente e que está sendo entregue pela metade. O ministro esteve na Bahia 2 meses atrás, se não me engano, para anunciar, depois de inúmeras vezes que estive na Infraero, que houve mobilidade do trade turístico da Bahia, que houve mobilização dos comerciantes do aeroporto da Bahia, das pessoas, dos políticos da Bahia, para anunciar, para a surpresa de todos, que não ia ter a segunda etapa. Não é que havia sido planejada que a segunda etapa só ia acontecer depois da Copa. A segunda etapa só vai acontecer depois da Copa por impossibilidade de estar pronta antes. E não está pronta antes por diversas razões. E aí eu quero colocar uma questão, ministro. A concessão dos principais aeroportos. Eu não tenho preconceito e votei no Senado Federal a favor das concessões, embora não tenha certeza que é o melhor modelo a ser empregado, né? As concessões fizeram com que a sensação que tenho ao visitar diariamente, ou seja, semanalmente, toda terça, toda quinta, indo e voltando no aeroporto de Brasília e no aeroporto de Salvador, não há nenhuma possibilidade de comparar o desenvolvimento da obra do aeroporto de Brasília, a rapidez da obra do aeroporto de Brasília, o que foi feito de obra muitas vezes maior no aeroporto de Brasília e o aeroporto de Salvador. Então, me resta uma dúvida. Qual os aeroportos que estão prontos e que estão sendo mostrados na propaganda do governo são os aeroportos feitos por concessão, feitos pela iniciativa privada. O aeroporto de Guarulhos, entregue à concessão privada, o aeroporto do Galeão também entregue à concessão privada. Então, começou a ficar nos governos, a ideia é a seguinte: vamos correr, pedir para a Infraero, para o governo também privatizar o meu aeroporto, para poder a obra acontecer. Eu não posso achar que isso é bom, porque a Infraero foi a empresa que até então sustentou todos os 270 aeroportos do Brasil. E eu, pessoalmente, não acho que seja possível ter um projeto que seja dar os bons aeroportos à iniciativa privada e o chupa-molho fica com a Infraero para administrar aqueles que não dão lucro. Esse é um modelo de privatização que a mim preocupa. A mim preocupa. Porque eu não posso imaginar que ao Estado, eu sou favorável que o Estado brasileiro possa criar
e estimular a participação da iniciativa privada, principalmente para a infraestrutura e para a logística no país. Agora, eu não posso imaginar um modelo de concessão que fique para o público o osso e fique para o privado o filé. E ninguém tem dúvida de que o filé mignon da aeroportuária do país é Brasília, São Paulo. O Rio de Janeiro foi. Hoje recebeu um apoio e espero que com novas intervenções indispensáveis que se faça numa rediscussão da malha aérea nacional, nós possamos ter uma distribuição melhor do que a que temos hoje dos voos e das linhas brasileiras. Num ambiente de concorrência, que é a ideia, nem tudo fica mais barato. As passagens aéreas ainda não estão mais baratas. Pelo contrário, no período do pico dos eventos de turismo, eles ficam inacessíveis. Quem vai de Brasília para Salvador diariamente vai por 300, 400 reais, às vezes uma promoção 200, 150, 180. Quem vai na Semana Santa vai por 1.500, 2.000 e às vezes mais do que isso. Então, esta é uma questão que eu não estou discutindo agora. Já tivemos diversos debates aqui com as empresas aéreas e a representação das agências reguladoras, que eu acho que continua sendo uma questão ainda, como foi recente, uma prática que ainda precisamos aprofundar no Brasil. O Senado agora já aprova a ideia de uma prestação de contas anual dos presidentes das agências reguladoras, porque nós precisamos fazer com que as agências reguladoras elas façam a fiscalização e regulamentem mesmo, e não fiquem cada vez mais influenciadas por aqueles que estão no comando do setor. Então, em relação aos aeroportos, ao aeroporto da Bahia, eu gostaria de uma explicação maior. A ideia que me passa é de que não havia projeto executivo, porque é muito difícil haver um projeto executivo e se ter tanta surpresa numa obra, como aconteceu em Salvador. A sensação que me fica, pelas informações e discussões que tive acompanhando, morosidade em relação à presença de funcionários, de técnicos da Infraero, de engenheiros e outros técnicos que pudessem acompanhar a obra. Eu tenho certeza que razões existirão para serem aqui colocadas. Mas não é, na minha concepção, não é verdadeiro dizer que nós não deveríamos dar. Na Bahia, o governador, logo que recebeu o metrô que se arrasta há 20 anos no meu estado, na minha cidade, primeira coisa que fez, inclusive optar por um projeto de ampliação do metrô, foi dizer: nós não teremos o metrô para a Copa. Nós não teremos nenhuma grande obra de mobilidade que possa servir à Copa. Nós vamos ter todos os investimentos para que o metrô funcione e dê à cidade aquilo que ela está precisando e há tanto tempo lutando, que é um metrô que funcione bem. E assim foi feito. Agora, eu, como defensora, inclusive, das obras do aeroporto, não existe essa história de dizer, já vou finalizar, meu presidente, que o aeroporto hoje tem uma demanda muito... Claro que tem que ter. Obra de aeroporto é claro. Não se faz obra de aeroporto anualmente. Não, tem 6 milhões, aí no próximo ano a capacidade dele é para 6 milhões, aí no próximo ano a gente faz um puxadinho para ele atender a 7 milhões. Não pode ser assim. O aeroporto tem que ter uma capacidade, tem que funcionar com uma capacidade mais ou menos ociosa para 10 anos, pelo menos, de condições de crescimento da sua demanda. É assim em qualquer lugar do mundo e é assim no Brasil também. Então, as obras que estão sendo feitas agora são obras necessárias. Quem vai ao aeroporto de Brasília agora, com toda a ampliação, não vai encontrar um aeroporto vazio.
Vai encontrar um aeroporto absolutamente movimentado, mas certamente com uma obra que lhe dá capacidade de funcionamento confortável até mais alguns anos na frente. Então, eu continuo criticando a situação do aeroporto de Salvador, que ainda não está boa. As reformas que foram feitas são reformas necessárias, mas mesmo a ampliação do check-in é uma ampliação dentro de um projeto que é bastante diferente de uma coisa permanente. São projetos que invadem no sentido da verticalização do movimento do aeroporto, que, portanto, não crescem em espaço, né? Eles ocupam melhor, nem melhor, né? Eles ocupam o espaço de forma a garantir uma maior produtividade do espaço, da forma como está usada. Então, eu acho, claro que o aeroporto tem capacidade de receber todo o carnaval do Rio de Janeiro, todo o carnaval de Salvador, todo o carnaval de São Paulo. Não responderam até agora por isso, mas responderam com um serviço ruim, um serviço atrasado em relação a outros aeroportos do resto do mundo. E nós queremos os aeroportos prontos para os brasileiros, mas não apenas para isto. Porque temos a esperança de que venham para a Copa do Mundo milhares de pessoas de todos os cantos do mundo e que possam ter um impacto quando chegam no Brasil, e chegarão provavelmente a maior parte delas por um aeroporto, que cheguem no Brasil e encontrem no Brasil um aeroporto de tipo moderno, de tipo confortável, que dê o impacto de um país que está crescendo na sua economia, que está se colocando como uma das grandes nações do mundo no século XXI. Nós temos como contraponto para o Brasil sair dos 6 milhões, que olha que esses 6 milhões é dado muito recente de visitações internacionais para o dobro dela. E, com isso, chegarmos perto de grandes nações com o potencial que nós temos turístico em nosso país. Mesmo os portos, o nosso nível de investimento foi baixo para o investimento dos receptivos nos portos. A mobilidade urbana aí foi aproximado de zero. Então, nós chegamos à Copa ainda com algumas dúvidas em relação às arenas, umas 2 só, acho que dentro do que era possível, do que é previsto. Mas, no caso dos aeroportos, nós vamos chegar à Copa com bons aeroportos agora, os que foram privatizados, e com enorme dificuldade de realizar as obras nos aeroportos da Infraero. E eu, como defensora da Infraero, gostaria de saber de como que vai se dar os investimentos na Infraero para que nós possamos ter uma Infraero com capacidade de gerir esses novos aeroportos. Quero dirigir 2 perguntas últimas ao ministro. Uma que diz respeito aos 3 aeroportos da Bahia. O aeroporto de Feira de Santana, previsto como aeroporto de carga, que eu espero que tenha em breve também a possibilidade de ser um aeroporto de passageiro, porque eu não vejo contradição. Campinas tem aeroporto de passageiro grande e São Paulo é muito próximo. Campinas está para São Paulo, eu diria, como Feira para Salvador. O aeroporto de Vitória da Conquista, o aeroporto de Barreiras. E, finalmente, como pensa o Ministério em fortalecer a Infraero. Eu não vou entrar numa outra questão polêmica que a Infraero toda me conhece nisso, que é a função da Infraero de administrar lojas dentro do aeroporto. Isso eu não vou entrar hoje, ministro. Em outra oportunidade, eu peço a audiência ao senhor, vou falar, para a gente não perder tempo, porque é uma outra briga de muitos anos que eu estou. A gente conversa depois sobre esse assunto.